Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Valber Freitas, professor de língua portuguesa aqui do Aprova Concurso, e neste vídeo venho lhes trazer informações acerca do concurso dos Correios, ou mais especificamente, a parte de língua portuguesa para as provas de ensino médio e de nível superior deste certame. Por isso, peço que você preste atenção, já coloco as informações principais aqui na tela para que nós possamos passar aqui por todas elas. Vejam os pontos principais desta prova. A banca é o Instituto BFC, né? As inscrições estão abertas desde o dia 10 de outubro e estarão abertas até as 23 horas do dia 28 de outubro. Portanto, caso você que me assista nesse momento ainda não tenha feito as suas inscrições, correm, porque o prazo de inscrição é bem curto. Outra coisa bastante curta em relação a este certame é o prazo entre a publicação do edital e a realização das provas, tá? Provas ainda este ano, dia 15 de dezembro, né? Domingo, dia 15 de dezembro, aí estão marcadas as provas tanto para os níveis médios como superior, tá? Agora eu vou passar com vocês algumas informações importantes. Primeiro para o pessoal que vai concorrer para nível médio e na sequência trago algumas informações também importantes para o pessoal que irá concorrer a nível superior, tá? Essas informações, só lembrando, são sempre relacionadas à parte de língua portuguesa, né? Cada um de nós, professores do Aprova, tem feito aqui essas chamadas para vocês, né? Trazendo essas orientações de acordo com a sua matéria. Como eu sou professor de língua portuguesa, trago-lhes as informações referentes à parte de língua portuguesa aqui, tudo bem? Bom, vamos lá. Acerca do nível médio, pessoal, o pessoal que irá concorrer aí à prova de agente de correios, né? Ou seja, os carteiros. Esse pessoal irá concorrer com uma ampla concorrência para 1.851 vagas. Também, pessoas com deficiência, são 312 vagas iniciais ofertadas e também para negros e indígenas, 936 vagas. Um total de 3.099 vagas iniciais, tá? Fora o chamado cadastro de reserva, tá? Então veja que é um concurso que envolve o Brasil inteiro, né? E uma ótima oportunidade aí para começarmos bem o próximo ano, ano de 2025. Lembrando que os concursos do Correio também, há uma previsão, né, de que o pessoal aprovado já neste concurso seja convocado, pelo menos os aprovados dentro das vagas iniciais, sejam já convocados para começar o seu trabalho no primeiro trimestre do ano de 2025. Acerca da parte de língua portuguesa para o ensino médio, o que é que nós temos a ver, tá? Nós temos a tratar. São um total de 15 questões de língua portuguesa para o ensino médio, é a matéria que tem mais questões, tá? Para o ensino médio, a de língua portuguesa. O candidato ele deverá, das 15 questões, acertar no mínimo 12, tá? Então veja que a linha de corte ali para o candidato ser aprovado no concurso na parte de língua portuguesa, tá? É bastante alta. Então, no mínimo 12 das 15 o candidato deve fazer para permanecer no concurso. Cada questão de língua portuguesa tem um total de 2 pontos e fazendo, né, ou acertando as 15 questões, o candidato encerra a parte de língua portuguesa com um total de 30 pontos, tá? As questões são do tipo objetivas, de 4 alternativas, sendo uma o gabarito. Então aqui, né, diferente do que normalmente a IBFC cobra, normalmente a IBFC faz parte daquele tipo de banca que cobram 5 alternativas para uma correta, tá? Então neste concurso especificamente ela está cobrando questões de 4 alternativas com uma correta, tá? E aí para muitos, né, uma boa notícia, não há previsão de redação para o pessoal que irá concorrer ao nível médio, tá? Então não é uma preocupação que você deva ter daqui para o dia da sua prova, beleza? E o conteúdo programático, professor? Vejamos, a língua portuguesa para o nível médio irá cair, ou tem a previsão de que caia, né? Compreensão e interpretação de texto, tipologia textual, ortografia oficial, acentuação gráfica, emprego das classes de palavras, emprego do sinal indicativo de crase, sintaxe da oração e do período, pontuação, concordâncias, tanto a nominal quanto a verbal, assim como a regência também a nominal e a verbal, significação das palavras e a chamada redação oficial, tá? Aqui eu preciso que você tenha bastante cuidado sobre o que eu irei tratar com vocês acerca desse conteúdo programático.
Pessoal, a bem da verdade, independente da banca, os concursos de língua portuguesa, quase que como regra, tá, cobram todo o conteúdo de língua portuguesa. Ou seja, desde aquele que nós começamos a aprender no ensino fundamental 1, tá, ali no primeiro ano, no segundo ano do ensino fundamental 1, até o terceiro ano do ensino médio. Normalmente os conteúdos de língua portuguesa são assim. Aí você pode me perguntar, professor, mas esse edital especificamente, ele parece tão curtinho, são só 12 pontos, né? Pois é porque na verdade o que acontece é que dependendo de uma banca para outra, as bancas costumam fragmentar o conteúdo. Há bancas, por exemplo, que você olha e parece que é curto, como é o caso dos Correios. Há outras bancas que ela vai fragmentar, cada tópico desse ela vai trazer nuances, detalhes, tá? Vou te dar um exemplo. Veja aqui quando o item 7 diz assim, ó, sintaxe da oração e do período. Há outras bancas que vão pegar tudo aquilo que nós estudamos na sintaxe da oração e do período e vai destrinchar no edital, tá? A relação de sujeito ou os tipos de sujeito, tá? A relação de verbo com seus complementos, os tipos de predicado, os tipos de oração dentro de um período composto, tá? As orações adverbiais, as orações adjetivas, as orações substantivas e as coordenadas. Então veja que se eu pego esse ponto e mostro no edital tudo aquilo que é cobrado dentro desse tópico, eu vou perceber que o conteúdo não é tão simples ou não é tão curto quanto parece. E eu não falo isso para que você fique assustado, pelo contrário, eu falo isso para que você entenda, principalmente você que já vem estudando língua portuguesa, que é nada mais, nada menos do que tudo aquilo que você vem estudando. E você que está começando o seu estudo, ou que começará agora o seu estudo de língua portuguesa, tá? Você deve saber exatamente no que focar, ou seja, quais são as partes mais importantes. Essa, por exemplo, a sintaxe da oração e do período, é a espinha dorsal da gramática, tá? Você deve saber essa parte, tem que dar valor a essa parte, tal como compreensão e interpretação de texto, a parte de ortografia oficial, a acentuação gráfica, tá? A parte de pontuação, regência e concordância são muito importantes, além da crase. Beleza? Essas são, diria assim, as partes principais, aquela que nós sabemos que em todas as provas caem. Portanto, você deve dar maior atenção a essas, beleza? Professor, são só essas as partes que eu devo estudar? Posso desprezar outra? Claro que não. Se estar previsto no edital, quer dizer que pode ser cobrado, tá? O que eu falo para vocês aqui é que normalmente, tá? Normalmente, esses são os mais incidentes, é a parte mais incidente na hora da prova, beleza? Professor, grau de dificuldade da prova da IBFC de língua portuguesa, tá? Eu diria que de médio para difícil, mais médio, beleza? Então eu diria que de médio para difícil, porém, vou melhorar aqui o conectivo, porém, a maioria das questões acerca de nível médio, tá? Ou seja, acerca de uma facilidade, não acerca de nível médio, mas a facilidade ou a dificuldade, digamos assim, seria média, tá? Ou seja, dá para fazer tranquilamente a questão, beleza? Dá para mandar as questões de fato, beleza? Lembrando, se você ainda não começou a estudar, é imprescindível que você o faça, beleza? Bom, e acerca do nível superior, analista de correios, tá? Analista de correios. Deixa eu só riscar aqui, porque não é o caso do carteiro. O carteiro é para ensino médio, tá, pessoal? Então, desconsidere aqui essa parte escrita carteiro. O ensino superior aqui tem vagas para advogado, para analista de sistema, arquiteto, arquivista, assistente social e engenheiro, e com asteriscos nem analista de sistema e engenheiro, em razão de haver subespecialidades, né? Então, você que é analista de sistema e que é engenheiro, tem que dar uma olhadinha lá no edital para que você possa se inteirar mais acerca dessas duas especialidades, tá? No caso, para nível superior, são 10 questões, tá? Para nível superior, portanto, 10 questões, tendo que ser feito um mínimo de 4, tá? Então, veja que aqui, ó, a linha de corte é menor, tá? Do que se comparado, por exemplo, ao pessoal de nível médio. Então, aqui das 10 questões tem que se fazer no mínimo 4, sendo que cada ponto das questões aqui vale 1, ou seja, para o nível médio, a língua portuguesa tem até peso maior, né? Então, um ponto apenas aqui para cada uma das questões e o candidato poderá fazer até 10 pontos na prova de língua portuguesa para nível superior. A exemplo do que acontece com o nível médio para o nível superior, também é o tipo de
prova em que de 4 alternativas, uma está correta, tá? E a boa notícia para o pessoal do nível superior é que essa com redação, tá? Então, essa aqui tem uma previsão de redação. Conteúdo para nível superior. Ora, professor, você somente copiou o conteúdo do ensino médio e trouxe para aqui para o nível superior. Acredite, tá? Não fui eu quem fez isso. Quem fez isso foi a banca. Quem fez isso aí foi o edital. O edital do ensino médio e edital do ensino superior para a parte de língua portuguesa é idêntico, tá? Não é parecido, pessoal, é idêntico. É claro, eu imagino, né, como é padrão, as questões cobradas terão níveis de dificuldades maiores. Então, eu também imagino que aqui seja nível de dificuldade de médio para difícil, porém, com maior chance de cair em questões mais complexas, mais difíceis para o nível superior. Porém, o edital é o mesmo e também, aqui neste edital, com aquelas nuances que expliquei, né? Então, veja que parece curto o edital, porém, quando ele coloca um tópico como sintaxe da oração e do período, ele pode cobrar diversos pontos, tanto de período simples quanto de período composto. Veja, isso acontece também com o ensino médio, tá? Ele fala aqui, ó, emprego das classes de palavras. Ele pode te cobrar questões acerca de adjetivo, flexão dos adjetivos compostos, substantivos, né? Classificações, origem dos substantivos, derivado, substantivo primitivo, plural dos substantivos compostos, tá? Ele pode te cobrar questões acerca de verbo, conjugação verbal. Então veja como é amplo o edital. Porém, de maneira coesa, né? A banca aqui ela usa de maneira bastante simplória, digamos assim, para mostrar para você que ela pode te cobrar a língua portuguesa como um todo. Beleza? Tranquilo? Vamos passar em algumas nuances, então, agora da prova discursiva, pessoal, tá? Então, vejam só, aqui são os critérios de correção para a prova discursiva pro pessoal que irá fazer de nível superior, tá? Antes disso, um texto de 20 linhas no mínimo e de 30 linhas no máximo, beleza? O padrão das bancas, né, embora não venha previsto no edital, é normalmente se cobrar uma dissertação argumentativa, aquele tipo de texto em que você, por meio de argumentos, deve convencer, né, o leitor acerca do seu ponto de vista dentro de um tema a ser cobrado. Professor, tem sugestão de tema para a redação? Normalmente temas da atualidade, tá? Então o que eu sugiro que você faça? Google, o velho amigo Google, tá? Coloca lá notícias importantes sobre os Correios, ano de 2024. Você vai ver, por exemplo, notícias acerca do concurso, né, que é o que nós estamos vivendo, mas você também pode ter outras notícias, né? Parcerias dos Correios com empresas privadas, tá? Então deem uma lida aí nessas matérias que podem servir como base para a prova dissertativa, tá? Então os critérios de correção aí: progressão, o chamado grau de informatividade e coerência, ou seja, você saber a respeito do que você está falando, usar o texto de apoio, claro, como uma base, né? Mas não como uma cópia. Você não deve copiar o texto de apoio, mas você pode tê-lo como referência para acrescentar informações que você já tenha previamente, tá? A qualidade do conteúdo, ou seja, a capacidade do candidato de selecionar, relacionar, organizar e interpretar fatos, informações, opiniões, ou seja, a capacidade que a banca quer saber se você tem de, ao ler, por exemplo, você consegue trazer aquilo ali e juntar as ideias que você tem, que foram apresentadas, com as que você tinha previamente e colocar isso no papel, tá? O que é padrão para qualquer texto dissertativo. A coesão, o chamado uso adequado e expressivo dos recursos linguísticos como atividade de composição textual. Aqui nada mais é, pessoal, do que empregar de maneira correta os elementos de coesão. Então, se eu quero, por exemplo, representar uma ideia adversativa em relação ao que eu escrevi anteriormente, saber usar, por exemplo, as conjunções adversativas, tá? Mas, porém, contudo, entretanto, se eu quero trazer uma ideia explicativa em relação ao que eu apresentei anteriormente, trazer uma conjunção explicativa. Se eu quero repetir um termo sem necessariamente usá-lo novamente, saber empregar um pronome, tá? Que vai fazer referência a algo que já fora citado. Então, tudo isso é o que a coesão nos dá, né? Nos fornece de informação, o bom conhecimento da coesão textual. E, por fim, a norma padrão, o domínio da norma padrão da língua portuguesa. Se você sabe empregar, por exemplo, as acentuações gráficas, se você sabe, por exemplo, escrever de maneira correta, se você, por exemplo,
sabe empregar as concordâncias corretas, tanto a verbal quanto a nominal. Se você emprega um sujeito no plural, se o seu verbo, de quem esse termo no plural é sujeito, se o seu verbo encontra-se no plural também, se a pontuação está correta, se está bem pontuado, tá? Então tudo isso será observado aí a partir da sua escrita. Portanto, bem fundamental o treinamento de redação até o dia da prova, pessoal. Tá? Então aqui, ó, ratificando aquilo que comentei com vocês, provas da IBFC, tá? A parte de língua portuguesa, nível médio para difícil, porém com maior quantidade, tá? De questões médio aí no concurso para nível médio e com quantidades maiores aqui de difícil para os concursos de nível superior, tá? Então fiquem espertos quanto a isso. Vale a pena pegar questões da banca IBFC e ir treinando, né? Treinando tanto as questões de nível médio quanto de nível difícil, beleza? A última prova realizada para os concursos dos Correios foi lá no ano de 2011, e diferente do que a IBFC irá fazer, de 4 alternativas, uma só correta, a IBFC irá apresentar, a CESP-UNB, né, quem organizou o último concurso, era do tipo 5 alternativas para 1 correto. Até diferente do padrão CESP, né? Principalmente naquela época em que o CESP ainda não era Sebrasp, o CESP era bem conhecido pela questão de certo ou errado, julgamento de certo ou errado dos seus itens, né? Porém, na última prova, os concursos do Correio, o CESP, ele organizou múltipla escolha do tipo 5 questões para uma estar correta. Então, teoricamente, essa acaba tendo um pouco mais de facilidade, porque a gente aumenta algum percentual caso não saiba o conteúdo e tenha, por exemplo, que fazer um chute, tá? Estudar pela prova anterior é uma boa, tá? Isso é uma pergunta que chega bastante pra gente aí nas redes sociais. Professor, vale a pena pegar a última prova dos Correios para estudar? Vale, tá? Sempre vale a pena. Embora você não possa ter, ou eu imagino que você não deva ter, não é que não possa, não deva ter a última prova como uma referência, tá? Até pela questão de serem 5 alternativas, uma só correta e tal, então você não deve ter a última prova como uma referência. Ah, então caiu mais questões, por exemplo, de sintaxe, então vou estudar mais sintaxe. Não, até pelo distanciamento do último edital, né? Então faz aí 13 anos, né, desde a última prova, então já faz bastante tempo. A metodologia, a banca é outra, tá? Então vale a pena fazer a última prova, mas não tê-la como referência para este concurso que virá. Inclusive eu trouxe para vocês aqui uma questão do ano de 2011, né, dos Correios, para que você perceba mais ou menos como foi a cobrança lá. Não vai mudar em relação ao que é hoje. Por quê? Porque a língua portuguesa, inclusive nesse ano de 2011, estava bem naquela migração, né, do novo acordo ortográfico. Porém, já está estabilizada a questão do novo acordo desde 2016 de maneira obrigatória. Tá? Porém, a maior estrutura da parte de língua portuguesa ela continua inalterada mesmo com o passar do tempo. Veja essa questãozinha aí para que a gente possa matá-la rapidinho e encerrar o nosso vídeo. Veja, a carta Benil Santos e Raul Sampaio. Escrevo-te estas mal traçadas linhas, meu amor, porque veio a saudade visitar meu coração. Espero que desculpes os meus erros, por favor. Nas frases desta carta, que é uma prova de afeição, talvez tu não as leias, mas quem sabe até darás respostas imediatas me chamando de meu bem. Porém, o que me importa é confessar-te uma vez mais. Não sei amar na vida mais ninguém, né? Então é um poema aqui, bem escrito, bem bonito, e aí uma questão acerca desse poema, tá? Veja, lembrando que essa questão, a propósito, foi uma questão para nível médio, tá? Então na prova dos Correios lá do ano de 2011, uma questão aí de nível médio. Diz assim, ó, a respeito dos aspectos linguísticos do texto, assinale a opção correta. A letra A diz que no primeiro verso a expressão estas mal traçadas linhas, perdão, é um complemento, né? É um dos complementos da forma verbal escrevo. Olha o item 1, escrevo. Veja que quem escreve, escreve algo a alguém. A quem se escreve é ao T, tá? É um objeto indireto. E o que eu escrevo são estas mal traçadas linhas. Então, o verbo escrever, que é um exemplo de verbo transitivo direto e indireto, possui 2 complementos. E um desses complementos é sim estas mal traçadas linhas. Portanto, já na letra A aqui, o nosso gabarito. Beleza? Isso aqui é só para você ter um gostinho acerca de como pode ser que caia na sua prova aí dos Correios, beleza? Deixa eu voltar para mim aqui então, para que eu possa me despedir de você, desejando a todos uma boa sorte e lembrando que nós estamos à disposição para ajudá-los nessa caminhada.
beleza? No mais, eu fico por aqui. Um grande abraço a todos e até uma próxima. Tchau, tchau.